todos, paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Seis, 19. Amém? Eu tenho lido esse capítulo, todos os cultos que eu tenho pregado, porque o Senhor me disse que todas as vezes que eu viesse à frente da igreja, eu lesse esse capítulo, eu ia ler esse capítulo e a mensagem estaria na minha boca. Então, sexta ou domingo que eu pregar, vocês vão sempre me acompanhar nessa leitura, amém? O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Lucas 16, Lucas 16, capítulo 19. Eu falei 6? Ah, perdoe, mas é 16. Havia também, vocês não gravaram ainda? E olha quantos cultos eu estou lendo. Ah, não acredito. Será que vocês estão prestando atenção no que o Senhor tem falado à igreja? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, se soubéssemos, se a tua igreja soubesse quem tu és e o que tu podes fazer, viveríamos, ó Deus, uma vida na tua presença. Andaríamos constantemente em espírito, Senhor, e o nosso coração constantemente, Senhor, seria o altar da tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite os céus se abram sobre este lugar. Que o Espírito do Senhor, que é aquele que move os corações, esteja no nosso meio. Pai, ele é o nosso convidado especial e é o bispo deste ministério. Fica à vontade no nosso meio. Fale aos nossos corações e nos abençoa esta noite na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de nós iniciarmos a palavra, eu quero compartilhar com os irmãos umas orientações que o Senhor me deu nesses dias após o arrebatamento, que Ele falou ao meu coração. Os irmãos lembram que eu falei que quando eu passei por aquele arrebatamento, que eu estava de frente ao paraíso, foi colocado muitas palavras assim dentro de mim, e as palavras foram vindo com o passar dos dias. E eu quero comunicar à igreja
que nós vamos, o Senhor disse assim: apregoai um santo jejum no meio da congregação. Depois eu vou viajar, vou ficar uns 10 dias fora, depois eu vou voltar, e a partir de então nós faremos um jejum de 30 dias, toda a congregação, amém? Nós vamos jejuar toda a congregação, e o Senhor me disse: esse jejum é uma preparação para a grande colheita que haverá, que vai haver neste ministério. Quero dizer aos irmãos que todos aqueles que colocaram os seus pedidos de oração na noite do Ano Novo, nós estaremos indo ao monte, eu vou levar os pedidos, já estão separados, e nós vamos orar em cima daquilo que você pediu. Acredito eu que Deus, naquela noite, Ele ouviu e viu o seu coração, ouviu a sua oração e viu o desejo do seu coração. E a Bíblia diz que ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem disse que é impossível a restauração de um casamento se for da vontade do Pai? Quem disse que é impossível um milagre? Então, quero passar isso para a igreja, e depois o Senhor me orientou que eu vou levar os pastores ao monte, os diáconos, equipe G12, líderes de célula e toda a igreja. Nós vamos nos santificar. Vamos nos santificar hoje, porque amanhã o Senhor derramará o seu poder sobre nós. Amém? Hoje eu quero falar de uma voz que está dentro do meu coração, que o Senhor, quando eu passei por aquela experiência, Deus ministrou ao meu coração: preparai o caminho do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado: preparai o caminho do Senhor. Eu não fiz esboço para essa pregação. A única coisa que eu tenho no meu coração é essa parte, o versículo de Lucas, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando eu passei por aquela experiência com Deus, a experiência do arrebatamento, o Senhor colocou essa palavra no meu coração: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista foi precursor de Jesus, e ele veio anunciando o arrependimento àquele povo. Na verdade, ele estava, de uma certa forma, a sua palavra, que era uma palavra que vinha de Deus, censurando aquele povo, a atitude do povo, que eles deveriam endireitar as suas veredas. Nós somos igreja do Senhor, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E no coração de Deus há um grito, uma fala, uma voz, que devemos pregar o Evangelho, que temos que preparar o caminho do Senhor. Nós, como servos do Senhor, nós, como filhos de Deus, devemos colocar a nossa casa em ordem. Por isso que nós, como igreja, vamos passar por um período de consagração e de purificação e de perdão e de arrependimento através desse jejum de 30 dias, porque esta palavra é para nós, igreja. Nós precisamos preparar o caminho, nós precisamos anunciar o Evangelho, mas a casa do Senhor, a igreja do Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Deus quer que venhamos colocar nossa vida em ordem antes que saiamos para pregar o Evangelho. Nós não podemos perder tempo em não anunciar o Evangelho aos nossos familiares. Nós temos que pregar em todo momento, em toda oportunidade que tivermos, nós temos que falar de Jesus. Mas nós precisamos consagrar as nossas vidas ao Altíssimo, ao grande Deus e Senhor de todas as coisas, porque uma grande colheita virá sobre esta igreja, sobre este ministério. Muitas pessoas vão se render ao
aos pés de Jesus. Isto é uma palavra profética, mas para isso, para que o fogo do Espírito Santo arda no meio da congregação, nós precisamos estar limpos pelo poder da palavra que o Espírito Santo tem nos anunciado. Nós precisamos santificar as nossas vidas, buscar ao Senhor, pedir a cobertura do sangue de Jesus sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos, para que o poder de Deus possa se manifestar no nosso meio. Eu sempre tenho falado desde o dia em que eu tive essa experiência com Deus. Só aqueles que estão no Espírito vão receber esta palavra, vão entender o que eu estou falando. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós temos que apresentar as nossas vidas como uma oferta suave e agradável ao Senhor, todos os dias. Todos os dias. Porque nós temos que sair a anunciar as boas novas. Nós temos que pregar o Evangelho, mas a igreja precisa consertar. A igreja precisa santificar. A igreja precisa de consagração. A igreja precisa de oração. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. O Senhor me disse assim: filha, o diabo não tem poder contra a vida dos meus, só quando há brechas. Nós temos que tapar as brechas. Nós não podemos dar lugar ao diabo. Irmãos, depois que eu tive essa experiência, eu tenho isso dentro do meu coração e eu acho que eu não consigo expressar o que de fato eu vivi. Que uma coisa eu sei, a Bíblia diz que não há nada de mais maravilhoso que Deus não possa fazer. E eu vi isso. Ele tem poder. Total poder. Absoluto poder. Poder, irmãos, não é força. E é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos pregar o Evangelho. Deus vai passar uma grande peneira nesta igreja, uma grande peneira, e vai tirar a sujeira. Ele vai balançar para que a sujeira saia. Porque Ele vai levar o seu povo a colher os frutos. A voz daquele que clama no deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o governo absoluto de Deus sobre a igreja, sobre a sua vida. Governo de Deus, é somente Ele que governa. Ninguém mais pode intentar contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus. Porque a sua vida, na sua vida, na minha vida está o governo de Deus. Então nós vamos preparar o caminho do Senhor. Nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos buscar o Todo-Poderoso, o Rei da Glória e Soberano Senhor, aquele que pode todas as coisas, e é a palavra dEle, e é no nome dEle que nós vamos anunciar: é chegado o reino de Deus. Na nossa casa, na nossa família, nos nossos parentes, no nosso bairro, os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na faculdade, nós vamos anunciar que é chegado o reino de Deus. E o poder do Espírito Santo estará sobre nós. Mas Deus reprova as obras das nossas mãos quando estas não são puras. Não são puras.
E nós precisamos nos santificar, porque grandes coisas estão por vir. Os irmãos podem dizer, a pastora está ficando doida, né? Mas vocês vão ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e ver dentro desta igreja, e o que eu estou falando, que grandes coisas estão por vir, e grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Eu estava esses dias orando e estava pensando, 2018 era para estarmos no nosso templo, não era para estarmos aqui. Mas eu disse assim, Senhor, passou-se 3 anos, 2015 a 2018, mas o Senhor é tão poderoso diante do que o Senhor me mostrou, que se o Senhor quiser, daqui a 6, 7 meses nós estamos dentro daquele lugar. Porque Deus não depende de ninguém para fazer o que Ele tem que fazer. Ele não depende de mim. Se eu não quiser, Ele levanta outro no meu lugar. Mas a sua obra não vai parar. Não vai parar. Então, é tempo de arrependimento. Conserto com Deus. É tempo de pedirmos ao Senhor para limpar o nosso coração. É tempo de santificarmos as nossas vidas. É tempo de pedir a Deus para santificar os nossos lábios, purificar os nossos lábios, os nossos sentimentos. É tempo de nos achegarmos a Deus. É tempo de buscarmos mais a Deus. É tempo de termos comunhão com Deus. É tempo de sentirmos saudade de estarmos na casa do Senhor. É tempo de lermos a Bíblia muito mais do que nós temos lido e meditado e praticado nas nossas vidas. É tempo de nos levantarmos e colocarmos de pé diante do Senhor. É tempo de dizermos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, toma os meus problemas em tuas mãos. Porque a tua palavra diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus quer que todo homem se salve, mas nem todo homem quer ser salvo. Racharabalabash. E muitos que conheceram, que ouviram essa pregação, hoje muitos deram as costas para Deus e para a sua palavra. É da vontade do Senhor que todo homem seja salvo, mas nem todo homem quer ser salvo, porque não tem noção do que Deus tem reservado para nós. Na verdade, nós buscamos o poder do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, nós queremos ouvir profecia, nós queremos sentir a presença de Deus. É tempo de conserto, é tempo de consertarmos com Deus, é tempo de pedirmos perdão para a grande obra que Ele vai realizar nas nossas vidas. Porque vai haver dias que não vai ter lugar assim nessa igreja para se sentar. Espero que muitos que estão aqui façam parte dessa colheita. Vocês verão com seus olhos e ouvirão com seus ouvidos. Depois dessa santificação, dessa busca do poder e da presença de Deus, alguns já estão tendo experiência, você vai ver, você vai abrir a boca para pregar e as pessoas vão parar para te ouvir. Porque você é aquela voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor para aqueles que estão aí fora. Mas essa voz precisa ser uma voz firme, alta, convicta, testemunha
do poder de Deus, porque João Batista, quando ele pregava, quando ele anunciava o reino de Deus, ele não falava dele, a palavra que ele anunciava vinha do trono do Pai. E é isso que nós vamos fazer. Depois dessa santificação, depois de tirarmos todo o fogo estranho do meio da congregação, meus queridos, nós temos que levantar altares de fidelidade ao Senhor. Nós temos que ser fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Você não sabe, o diabo levanta pessoas, levanta incrédulos, crentes que dizem que são crentes em Cristo Jesus, mas não creem na verdade e não o conhecem como Ele é, para tirar pedra em dízimos e em ofertas. Você precisa aprender a ser fiel ao Senhor, porque isso entristece o Espírito Santo. Amém. Deus não quer barganhar com ninguém, mas nós precisamos, o primeiro altar que tem que ser levantado dentro desta igreja são os dízimos e as ofertas, e esse espírito de incredulidade, o qual o Senhor me disse que peleja contra as nossas vidas. Sendo assim, ele vai ser abatido em o nome de Jesus, e você vai contemplar sobre a sua vida o poder de Deus. Nós precisamos levantar este altar, e nessa consagração nós vamos pedir perdão ao Senhor pela nossa infidelidade. Nós vamos pedir perdão ao Senhor pela nossa infidelidade. O inferno, irmãos, é pior para quem um dia conheceu Jesus. Porque se vai para lá com essa consciência aqui, e se lembra lá de tudo aqui. Nós precisamos ser mais espirituais, sermos mais dependentes de Deus, sermos mais radicais, não negociarmos os nossos princípios com nada nem com ninguém, termos convicção da nossa salvação, do nosso nome escrito no livro da vida, do poder de Jesus Cristo, quando Ele disse na cruz do Calvário: está consumado, e o sangue dele foi derramado. Nós precisamos ter essa convicção de que a qualquer momento Deus vai operar nas nossas vidas. Mas está chegando um novo tempo neste ministério, nesta igreja chamada Igreja Presbiteriana Pentecostal. Está chegando o tempo do Senhor, o tempo de cumprir as suas promessas e os seus propósitos. E eu espero, em o nome de Jesus, que você seja participante desta grande bênção, a grande bênção que virá sobre esta igreja. Eu espero que você seja participante, seja testemunha dos pastores e pastoras que serão levantados dentro desta igreja, para a glória de Deus Pai. Eu espero que você seja testemunha das multiplicações das células deste ministério. Tamanha será a multidão. Eu espero que você seja testemunha desta igreja cheia, pessoas do lado de fora e lá embaixo, para a glória de Deus Pai. Eu espero que você seja testemunha, mas para isso tem que converter o seu coração ao Senhor. Temos que converter o nosso coração ao Senhor, em o nome de Jesus. Nós não podemos conformar com o que temos em relação à obra do Senhor. Nós temos que sermos inconformados
com o número de pessoas que temos dentro da igreja, com o número de pessoas que temos nas nossas células. Ah, é, pastora, por quê? Por quê? Porque o pastor William, o nosso pastor, quer uma igreja lotada, quer uma igreja cheia? Não, é porque Deus quer que venhamos anunciar o evangelho, para que mais vidas não morram e vá para a condenação eterna. Deus quer e deu esse privilégio a nós, aos homens, e não deu os anjos para pregar o evangelho, porque é da vontade do Pai. É da vontade do Pai que todo homem se converta, mas nós temos que anunciar, nós temos que pregar. Mas para isso, a nossa vida, o nosso coração tem que estar no altar. Amém? A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe para onde vai nem para onde vem. E nós temos que ser guiados pelo Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Corra, meu irmão, corra para estar na casa do Senhor. Corra, meu irmão, para orar. Corra, meu irmão, para se arrepender do seu pecado. Corra, meu irmão, para aprender mais da palavra do Senhor. Corra, meu amado, corra, que os nossos dias nessa terra são muito, muito curtos. E Deus quer nos usar. Ele quer nos usar. Mas para isso, Ele quer trabalhar em nossas vidas. E o primeiro altar, a primeira oração que nós vamos fazer quando formos ao monte é o altar da fidelidade. Sabe, quando Deus ministrou ao meu coração sobre o altar de fidelidade, que Ele falou comigo no domingo da ceia de manhã, quando Ele me usou para falar com a Alexandra sobre o altar de fidelidade, Ele ministrou isso ao meu coração. Nós temos que oferecer como oferta suave e agradável ao Senhor a nossa fidelidade. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, presta bem atenção, Deus permanece fiel conosco, pois não pode negar a si mesmo. A Ele toda a honra, toda a glória, e a nós o corá de vergonha, porque Ele não muda. Ele não muda. Meus amados, esse é o tempo de Deus para nós. Esse é o tempo de Deus no nosso meio. Esse é o tempo de Deus. Vocês, como líderes de célula, vão levantar altar de oração pelas madrugadas. Vocês, como líderes de célula, não vão ficar conformados com a sua célula, não. Vocês, como líderes de célula, vão começar a orar pelas madrugadas. Vão começar a buscar a Deus, vão se colocar na presença do Senhor. Você, como líder de célula, que tem perdido muitas pessoas têm saído da sua célula, levanta, põe-te de pé, comece a clamar, porque uma grande multidão está a caminho da sua célula, e você precisa crer. Você, como líder de célula, como Timóteo, você tem que levantar diante do Todo-Poderoso, e clamar pelo poder dEle, e pedir a Ele para te usar, e não conformar com a situação que Satanás te mostra. Nós estamos aqui para isso, para dar de graça o que de graça nós recebemos, para dar de graça a salvação que nos deu, que Jesus nos deu um dia. Nós estamos aqui para isso. Nós precisamos mudar. Nada de mostrar números, porque onde há a presença do Senhor não há lugar para soberba, não há lugar para vanglória. Não. Que Deus, Ele não aceita isso. Não importa se sua célula é pequena, não interessa. O que interessa, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então não vamos conformar, vamos ser inconformados em o nome de Jesus, porque Deus tem muito mais para nós. Amém? Tem alguém aqui que está nos visitando essa noite? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Vocês já conhecem Jesus? Já? Não conhecem? Não querem conhecer a Jesus? Ele é maravilhoso. Às vezes nós achamos, quando alguém fala de Jesus para a gente acha que
que a igreja vai te proibir de tudo. Mas Jesus é tão maravilhoso, meu amado, tão maravilhoso, que no dia que você abre o seu coração, aceita Jesus, você mesmo deixa tudo por Ele. Você nem percebe. Quando você vê, está igual o seu coleguinha do lado que você achava que era fanático. Está igualzinho, ou até pior, glória a Deus. Porque Jesus, olhar para Jesus é apaixonante. É apaixonante andar com Jesus. Viver com Jesus é maravilhoso. É viver convicto de que um dia Ele vai nos buscar, e tem mais, que Ele tem poder de realizar os desejos do nosso coração. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Nesse momento? Essa pessoa tão maravilhosa, Rei da glória, soberano Senhor. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta sua mão. Todos os dias é dia de salvação. Se tiver alguém aqui, levanta sua mão. Nós vamos orar por você. E Ele vai escrever uma nova história na sua vida. De vencedor, de mudança total de vida, um novo estilo. Se não tem ninguém, nem na galeria, nem aqui embaixo, eu não estou perdendo tempo. Depois da experiência que eu tive, eu não estou perdendo tempo. Eu estou falando de Jesus. Amém? Fique de pé. Vou pedir o pastor William para cantar aquela música Jesus, Tu És um Rio de Vida. Vamos falar do Rei da glória, soberano Senhor. 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 Somos propriedade sua para todo sempre, amém. E ninguém vai arrebatar as nossas vidas das mãos do Senhor. Enquanto isso, coloca a mão no seu coração. Aleluia. Adore ao Senhor neste momento. Enquanto o pastor está entoando esse cântico, em nome de Jesus, você comece a orar e comece a dizer: eu quero mergulhar nas águas do Espírito, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu quero ir mais fundo. Eu quero mergulhar mais profundo, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero converter meu coração ao Senhor, porque eu preciso da Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha vida. E o Senhor está aqui. Você vai sentir a presença dele. Vai sentir tocado por um sentimento gostoso dentro de você, suave. Começa a glorificar a Deus. Começa a clamar por Jesus e pedir a Ele. Jesus, o que você necessita, o que você quer. Quero ser usado por Ti, Pai. Eu quero ser levado pelo Teu Espírito Santo aonde o Senhor quer me levar. Eu quero ser testemunha do Teu poder. Eu quero anunciar, Pai, eu quero descansar no Senhor todos os meus problemas, e abraçar, Senhor, a Tua vontade, a Tua voz. Glorifica a Deus. Fica de boca fechada, não. Começa a louvar o Senhor. Começa a glorificar o Senhor. Começa a dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Tu és tudo na minha vida. Começa a dizer: eu amo a Ti, Senhor. De todas as coisas eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo e eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso de um amor. Tenha misericórdia de mim. E com Teu sangue nos libertou e nos constituíste reino dos sacerdotes para Deus. Jesus, Jesus, grandes coisas estão por vir. Jesus, no nosso meio. Aleluia. Jesus, Ele vai manifestar o poder dele. Jesus, a vontade dele em nós. Jesus, que pode todas as coisas. Louva o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Eu te exalto e te louvo, Senhor Deus. Aleluia. Rei da glória e soberano Senhor. Rei dos reis. O Senhor
Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Toma o teu povo em tuas mãos. Toma a tua igreja em tuas mãos. Pai, toma a oração de cada um. Renova o teu povo por amor do teu canta lava súbia. Oh, aleluia. Deus eterno, Deus de poder e de santidade, aleluia. Começa a pedir o Senhor para sondar seu coração. Nós vamos entrar no jejum de 30 dias. Eu vou anunciar isso. Começa a pedir o Espírito Santo. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração, Espírito Santo. Tira do meu coração tudo que não te louva. Aproveita esse momento que o pastor está ministrando, que ele está cantando, e peça ao Senhor para te tocar. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Paizinho amado, nós precisamos do Senhor, Pai amado. Aleluia. Nós queremos anunciar o Evangelho. Nós queremos pregar a palavra. Convidemos o Senhor no fogo conosco. Tu és o que era e o que há de vir. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em ti todas as coisas seja conhecido, Pai. Queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja conhecido, Senhor. E com teu sangue nos libertou e nos constituíste reino de sacerdotes para ver Jesus. Fica de pé, igreja, pois o teu reino de pé está. Jesus, Jesus, nós te bendizemos, ó Pai amado, Senhor amado, Rei da glória, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, exaltamos e bendizemos o teu nome, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha. Amém. Amém, amados. Eu estava ouvindo aquela música da Soraya Moraes, né? Que eu gosto muito aqui, que fala quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, né? Quão grande é o meu Deus. Eu estava ouvindo essa música e o Espírito ministrou ao meu coração. Deus me disse assim: eu não preciso mostrar para as pessoas o quão grande eu sou. Eu mostro através da vida dos meus, que eu fui, que eu sou e o que eu serei na vida deles. Deus ministrou ao meu coração hoje quando eu fazia essa consagração. Procura conhecer o Deus que você serve. Você que não vem na escola de discipulado no domingo pela manhã, faça um compromisso com Deus. É o único dia que a igreja tem para ensinar mais da palavra do Senhor. Vem aprender mais e conhecer mais o Deus que você serve. Amém? Porque Deus tem interesse em nos abençoar. Amém? Irmãos, primeiro eu vou levar os pastores. Eu vou pedir os pastores, eu vou anunciar assim que eu voltar de viagem, o dia que eu vou no monte com vocês. Eu vou pedir a vocês que não marquem nenhum compromisso no dia que nós formos ao monte, nem discípulos, nem diáconos, nem líderes e nem a igreja. Eu vou falar assim: olha, tal dia seremos, tal final de semana vai ser os diáconos, tal final de semana a equipe G12, porque nós estamos fazendo um propósito com Deus e nós precisamos ter concordância. Amém? Eu passo a palavra para o pastor Léo. Paz do Senhor, amados. Amém? Pode assentar rapidinho para a gente encerrar. Só dar um aviso: hoje, como é a primeira sexta-feira do mês, né, nós temos o culto Insônia. 10 da noite a gente começa o Insônia. Hoje vai ser mais especial ainda, porque nós vamos ter um louvor maravilhoso, um momento de reflexão, e a partir de 11 horas a pastora Janete vai comandar uma vigília, e nós vamos ficar aqui em oração, em comunhão, até as 2 horas da manhã. Toda a igreja está convidada, convocada, vai ter um cafezinho para nos manter acordado, mas eu tenho certeza que do jeito que Deus vai falar e que o fogo vai cair, nós não vamos precisar nem de café. Já vai ser o suficiente para nos manter de pé e despertados. Então, 10 a 11, louvor e uma reflexão. 11 horas a gente começa com a vigília. Amém?
E também, gente, está chegando, né, o primeiro final de semana de março, acontece o acampamento de carnaval. São 5 dias em um sítio maravilhoso. São os melhores dias da nossa vida. Só quem foi sabe do que eu estou falando, sabe? Tem alguém vivo aqui nessa noite? Acho que é a palavra, né? Não vou nem despertar, pode continuar assim do jeito que está. Vai remoendo a palavra. Mas, amados, remoe a palavra e não deixa de fazer a sua inscrição para o acampamento de carnaval. São os melhores 5 dias da sua vida. Imagina um encontro com Deus que você pode nadar, jogar bola e comer muito bem, né? Apesar que o encontro a gente já come também, né? Mas pode nadar, jogar bola e tem muitas festas. Procura a Kelly, me procura e faça a sua inscrição que as vagas estão acabando. Pode ser, amados. Vou fazer um apelo aqui para a igreja. Quantos estão aqui comigo? Estou dando estudo de Apocalipse. Mais uma vez, quantos estão comigo? Oh, isso é bom. Estou dando estudo de Apocalipse. Tem gente velha de igreja que ainda não conhece o livro de Apocalipse. Eu era um, né, irmãos? Eu era um deles. Mas se alguém te perguntar a respeito do livro de Apocalipse, quantas pessoas sabem explicar? Quantas? Muitos evitam o livro de Apocalipse devido à sua complexidade, né? Mas nós estamos fazendo a tradução direta do original, do texto grego, né? O texto original para o português. Claro que tem texto, tem palavras que interpretam que por si mesmo já a nossa língua cobre, mas tem palavras que o português nosso não traz aquela, como é que eu vou falar, plenitude, né? Não revela a plenitude da palavra. Então, por isso que é importante a gente estudar o livro de Apocalipse, entender. E eu sei que as narrativas, né? A narrativa, as cartas, as cartas às igrejas são demoradas porque são de cunho doutrinário. Então a gente sempre faz ali uma exaustiva interpretação e comentário exaustivo, né, dos textos, mas a partir do capítulo 4 já é mesmo para desvendar, né, os mistérios, né? Então serão mais objetivos, né, a partir do capítulo 4, a visão, quem são os 24 anciãos, né? Quem são os 24 anciãos, né? O que significa os selos, as taças, né? O que vai acontecer na grande tribulação? Será que a igreja passa ou não pela grande tribulação? Entende? O que são, né, os 4 demônios, né, que estão ali, os anjos que estão trancafiados ali no poço, né, do abismo ou no rio Eufrates? O que significa isso? A besta que sai do mar, a besta que sai da terra. O que significa isso tudo? Então você lê o livro de Apocalipse, isso soa assim, muita coisa simbólica. Então vamos ver o que é literal, o que é simbólico, e é importante que você entenda isso, mas para isso tem que estudar, né? Amém? Queridos, hoje de manhã eu acordei no final de um sonho, fui tendo esse sonho e acordando, e eu sonhei que eu estava vindo de um lugar parecido aquele sítio de Baldim para BH, pegando aquela estrada ali de Baldim, né, Lagoa Santa, para vir sentido a Belo Horizonte. Então é um lugar muito familiar. E de repente lá na frente eu vi tinha acontecido um buraco na estrada, havia um obstáculo, era simples eu dar a volta e continuaria no meu destino. Só que quando eu olhei atrás, estava o meu cunhado, Jorge, e estava o meu avô. Meu avô já faleceu, né? E meu avô falou assim: olha, meu filho. Eu falei assim: olha, gente, vamos passar por aqui, é só a gente dar a volta. Vamos dar a volta para esse lado, para a direita, uma pequena volta, e vamos seguir o caminho. Aí meu avô falou comigo assim: não, meu filho, você tem que fazer o seguinte, você desce aqui à esquerda e lá no final
tem uma paralela, uma avenida paralela, que você vai chegar no destino que você quer. E aí eu falei, então tudo bem, mas eu no meu coração não, eu acho que eu deveria passar por esse itinerário da direita. E aí eu fiquei assim, pensando com o coração pesaroso, mas eu ouvi o conselho que meu avô tinha me dado e desci. Quando eu desci, já era um mundo totalmente diferente. Parecia que eu estava em outra dimensão, diferente. As pessoas não sabiam o que era, nunca, era pertinho ali, não sabia o que era Baldim, não sabia o que era Belo Horizonte, não sabia o que era Lagoa Santa. E eu peguei e falei, que é perto de Lagoa Santa? O que é isso? Nunca ouvimos falar dessa cidade, Belo Horizonte, não. Parece que o mundo deles era só ali, e era uma sensação horrível que eu tinha sentido. Uma sensação horrível, tanto tempo todo sentindo uma sensação horrível, e parecia que era um estranho naquele lugar. E eu acordei, e quando eu acordei, veio um sentimento no meu coração assim, olha, quando se dá ouvido ao velho homem, se perde na caminhada espiritual. O que é isso? Eu entendi que meu avô significava o velho homem. Entende? Esse lugar que eu vi, que eu entrei, é um mundo totalmente desconhecido de Deus, um mundo totalmente diferente. E as pessoas que estão lá, elas não têm noção nenhuma de Deus, de nada. E o caminho que eu deveria seguir tinha obstáculo, mas era o caminho correto. E foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Então, queridos, eu quero falar para você que se tem alguém aqui querendo tomar direção sem consultar o Espírito Santo, baseado nos sentimentos, cuidado. Cuidado com o velho homem. Cuidado com o velho homem não falar mais alto do que o homem espiritual que está em você. Às vezes a gente toma decisões baseado nos nossos sentimentos, baseado tanto na nossa euforia como na nossa tristeza ou na nossa angústia. A gente pode tomar decisões erradas e para isso a gente tem que, para evitar isso, a gente tem que pedir a orientação do Espírito Santo. Então, se tem alguém aqui que está pensando em tomar alguma atitude baseado nos sentimentos, tome cuidado, porque continue. O caminho do Senhor tem obstáculo, mas é o caminho correto, é o certo, é o que você tem que fazer. Então tome cuidado, amém? Enquanto a pastora também estava falando, para a gente encerrar, veio para mim um texto de Atos capítulo 2, não sei se é o versículo 30 por aí, quando os apóstolos Pedro termina de pregar e a multidão que o ouvia falou assim, e agora? O que vai ser da gente? Foi o sentimento que eu tive, pastor Irlan, quando eu aceitei Jesus em 1 de janeiro de 1986, lá na Igreja Batista Floresta. Você foi de lá também, né? Quando o pastor pregou, ao terminar a palavra, quando ele terminou a pregação, eu falei assim, agora eu descobri que a minha vida é uma droga, que eu preciso mudar. Foi isso. Uma outra experiência que me fez lembrar foi aquela pessoa que você ganhou para Jesus e que no dia de Peniel ele também descobriu que a vida dele era uma droga. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente descobre esse tipo de coisa, que a gente não está bem em nada, aí brota o arrependimento. Tem muita gente confessando Jesus como Senhor e Salvador sem arrependimento. É o que mais tem, porque você não vê, entra ano e sai ano e a pessoa continua a mesma coisa. Por quê? Porque aceitou Jesus, está dentro da igreja? Está bonitinho, está, carrega a Bíblia, está, mas não muda. Por quê? Porque não aconteceu o arrependimento. Ela foi convencida e ainda não se converteu. Então, queridos, cuidado com o velho homem. Não tome decisões baseadas nos seus sentimentos, baseadas em circunstâncias, baseado que alguém te ofendeu, que alguém te magoou, que alguém fez isso com você, ou que fizeram isso, ou que fizeram aquilo. Não tome esse tipo de decisão, amém? Vou encerrar aqui, porque já foi pregado, então pregar de novo é complicado, né? Fique de pé, vamos orar. Amém?
Aleluia. Senhor, toma cada servo no teu altar. Deus, conforme a tua serva pregou, dê ao teu povo vida espiritual, discernimento espiritual, maturidade espiritual, Senhor. Principalmente maturidade espiritual. Porque a vida no Espírito é uma vida prática. Não tem como a gente viver somente na teoria. Por isso eu peço que o Senhor nos dê graça, vida espiritual, para que sejamos capazes de pregar o Evangelho como o Senhor nos ensinou, da forma que nos foi ensinada, conforme a Tua palavra. E agora, Senhor, que vamos em segurança para os nossos lares, Senhor. Continue a falar. Que em todo tempo sejam alvas as Tuas vestes, que o azeite nunca falte sobre a Tua cabeça. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, um final de semana cheio de vitória e graça.